Então, madeira, material composto, natural, elevada complexidade, alta eficiência estrutural. Bom, isso a gente já falou. É complexo por conta de ser um material bastante heterogêneo, por conta daquela questão de anisotropia, direção funciona diferente para cada direção, higrospicidade, ou seja, absorve a umidade ambiente, né, troca a umidade com o ambiente, etc. Então, a gente tem basicamente dois tipos de madeiras, isso daí vale a pena vocês anotarem, tá? Quais são os tipos de madeira? Isso basicamente para as normas brasileiras, tá? Que a gente chama então de coníferas, tá? Antigamente, né, eram chamadas de coníferas e dicotiledôneas, tá? Então, como assim coníferas e dicotiledôneas? Hoje em dia, o termo mais usual não é mais a dicotiledônea, e sim folhosas, tá? Antigamente, na norma, se tratava como coníferas e dicotiledôneas, dois tipos diferentes. Basicamente, se você for procurar pensar lá naquela questão por exemplo, biologia, quem se lembrar das aulas de biologia lá no ensino médio, então a gente, quando estudava lá a biologia, nós tínhamos a questão dos frutos, as árvores que possuíam frutos, que possuíam ovários bem definidos. Quando o fruto era externo, era um tipo de árvore, quando o fruto era interno, é outro tipo de árvore, que naquela época a gente estudava e via como gimnospermas, lembra? Então, a gente tinha angiospermas e as angiospermas e as gimnospermas, na época lá de biologia. Só que a ideia não é falar como biólogo, né? Então, basicamente, a gente acaba tratando, hoje em dia, né, a norma mudou, a gente acaba tratando como folhosas, tá? E coníferas, tá? Então, o dicotiledôneas, ela foi substituída por folhosas, tá bom? E aí, o que acontece? Internacionalmente, né, basicamente nos Estados Unidos, por exemplo, essas folhosas, elas são chamadas de hardwoods, né, seriam as madeiras duras. E, consequentemente, as coníferas são chamadas de softwoods, justamente pelo fato de serem consideradas madeiras macias. Isso não quer dizer que a madeira conífera, que são as softwoods, elas são todas moles e as hardwoods, no caso as folhosas, são todas madeiras duras. Não é isso. É que a maioria das árvores que são consideradas folhosas possuem um lenho, né, um cerne com maior dureza, com maior resistência do que as coníferas. Porém, existem coníferas de boa qualidade para a estrutura, ao mesmo tempo que existem folhosas de má qualidade para estruturas. Bom, então, que, assim, por isso que a gente não traduz, né, no português como madeiras duras ou madeiras macias, né, justamente por esse quesito. Basicamente, não é assim essa variação que a gente acaba fazendo, tá bom? Então, o termo correto, o termo que está nas normas brasileiras, e inclusive nas europeias, são folhosas e coníferas. O que são as folhosas? Então, basicamente, vindo lá da biologia, como eu falei para vocês, o grupo de plantas com semente formada dentro de um ovário, ou seja, o fruto, ele está protegido. Normalmente possuem folhas largas, por isso que são denominadas aí folhosas. Exemplos de folhosas são basicamente sucupira, peroba, mogno, ipê, aroeira, carvalho. Se vocês observarem, são basicamente também árvores que são famosas por serem boas para a estrutura. Então, a gente fala, né, a própria peroba, o próprio carvalho, o próprio mogno, são madeiras relativamente duras. Basicamente, também, as madeiras duras, de melhor qualidade, são aquelas que a gente chama de madeira de lei. Então, aquela questão de madeira de lei não tem muito a ver com relação da madeira ser liberada para corte, etc. Não é essa a questão, tá? Madeira de lei são as madeiras que geralmente são de melhor qualidade. A grande maioria das espécies florestais brasileiras são folhosas. Isso até acontece, um caso engraçado, que numa das matérias lá do mestrado, lá na Unicamp, o professor comentou que eles foram fazer um tipo de intercâmbio, e aí eles receberam
professores da Europa, aqui na Unicamp, para fazer ensaios com as madeiras brasileiras. Eles trouxeram equipamentos de lá, que eles usam lá. Tipo aquele resistógrafo que eu falei para vocês antes, etc. Quando eles chegaram aqui no Brasil e começaram a ensaiar as madeiras brasileiras, os equipamentos, as agulhas, né, do resistógrafo e outros equipamentos, eles quebraram todos. Por quê? Porque basicamente as madeiras usuais que a gente tem no hemisfério sul, no Brasil, no caso, são madeiras, as principais são folhosas. São madeiras, como está dizendo o nome ali, hardwoods. Enquanto que no hemisfério norte, a maioria das madeiras são justamente o contrário, são softwoods. Claro que isso tem relação direta com a questão do clima, a questão de o frio ser mais intenso, o frio ser menos intenso. Então, isso vai tendo variação. Eles vieram para cá, foram usar os equipamentos dele, perderam, estragaram todos os equipamentos, porque as madeiras aqui são muito mais duras do que as normais, do que as normalmente utilizadas lá. Bom, então, se alguém for te vender uma madeira para uma estrutura, por exemplo, de telhado ou qualquer outra tipo de estrutura, madeiras relativamente boas são essas que a gente está vendo aqui. Peroba, mogno, aroeira, carvalho, ipê e assim por diante. Aqui alguns outros exemplos de madeiras, né? Peroba. Né? Peroba é aquela que muitas vezes a gente acaba sentindo bastante o cheiro, né? Que tem um cheiro bastante forte. Inclusive, tem um tipo de peroba que o pessoal chama de madeira de peroba bosta. Somente pelo fato de cheirar mal. Né? E aí, para vocês terem uma ideia, esse tipo de madeira, só pelo cheiro dela ser bastante forte, automaticamente ela já tem uma certa proteção natural contra insetos, contra cupins e etc. Por conta desse cheiro que acaba espantando, inclusive, agentes agressores para ela. Né? IP, mais conhecido aí, olha só as lâminas de IP. Carvalho, também uma madeira de boa qualidade. E entre outras, né? Essas três aqui são as mais comuns aí da gente enxergar. Agora, as madeiras macias, ou softwoods, que, como eu disse para vocês, o termo correto são coníferas. Então, sim, a gente vai tratar basicamente com coníferas e folhosas. O softwood e o hardwoods é uma nomenclatura, mas que não é usual nas normas brasileiras nem europeias, é mais usual na norma americana. Já no caso das coníferas, são aquelas que os frutos ficam para fora do fruto. Ou melhor, desculpa, as sementes, elas não estão envolvidas por um fruto. Né? Então, por exemplo, o caroço, né, não está envolvida por um fruto. Se a gente for pensar, por exemplo, em pinheiro, é o próprio pinhão. Né? Se a gente for pensar em pinhão, o fruto fica para fora. Aquilo que a gente vê já é o fruto, já é a semente que a gente está vendo ali para reprodução da árvore, né? Então, pinheiros, araucárias, sequoias, cipresses, entre outros, né? A conífera mais conhecida que a gente tem aqui no Brasil, basicamente, é que a gente tem, principalmente no sul do país, que é o pinheiro do Paraná. Tá? Aquela árvore que eu falei para vocês que, para a gente, é uma árvore exótica. Por que é exótica? Porque ela veio de fora do Brasil e é cultivada aqui hoje em dia. É o Pinus ellioti, que é bastante usada, como eu disse, em forma para estrutura de concreto. Ela é também uma softwood, é uma conífera. O pinus é uma espécie de um pinheiro, né, um pinheirinho, como se fosse desse tipo. Só que existem vários tipos, vários modelos, né? E esse Pinus ellioti, ele veio dos Estados Unidos e encontrou no clima aqui, e por conta do uso ser bastante comum em relação à estrutura de concreto para forma, se cultiva bastante. Mas no Brasil a gente também tem a conífera, como eu disse, pinheiro do Paraná. Os tipos de madeira para uso, né, especificamente, então madeira, ou a gente usa madeira bruta, ou usa madeira roliça. Tá? Madeira bruta é aquela sem aparelhagem praticamente. No caso, a bruta roliça, a mesma coisa, né? A falquejada e a serrada. A falquejada é aquela que vai sofrer o aparelhamento dela, a princípio, com um machado, por exemplo. E a serrada, já está no nome, né? Ela sofre um corte de serra, um aparelhamento com serra. É claro que o acabamento da madeira serrada fica bem melhor do que uma madeira falquejada.
É claro que tem a questão também estética, ornamental, que muitas vezes é levada em consideração quando se usa esse tipo de madeira. E a industrializada é o compensado de madeira, por exemplo, que a gente usa para fazer, encontra para fazer móveis, ou madeirite, né, utilizado em obra, utilizado em outras opções, e como está dizendo ali, laminada colada, que é aquela MLC, então madeira laminada e colada, é justamente aquele MLC que a gente estava falando. Tá? E a madeira recomposta é aquela que é feita a partir de serragem, tá? Então, aquele conglomerado que muitas vezes a gente vê também em alguns móveis. Então, a partir da serragem é colocada uma resina nela, misturado tudo, e ela vira como se fosse um painel de madeira, só que é uma madeira recomposta. Tá? Então, essa madeira roliça, mais adiante a gente vai ver a figura, basicamente troncos, corta-se geralmente na estação seca, pelo fato daquela questão da umidade, como a gente falou, remove-se a casca externa e deixa secar em local arejado e abrigado do sol. Lembrem-se disso que eu falei. Secagem, quando a gente fala secagem ao ar livre, não é secagem no sol, né? É secagem sem aceleração, porém, automaticamente você tem que ter aí o abrigado, senão você tem o empenamento, o encurvamento e tudo mais. Secagem insuficiente ou inapropriada pode fazer com que as extremidades rachem, né? Talvez você já tenha visto, por exemplo, o uso aquelas toras de madeira para fazer cerca, né? Então, aquelas cercas, se vocês olharem na face dela, elas geralmente são rachadas, trincadas, né? Justamente por conta dessa questão da secagem não ter sido feita adequadamente e depois, quando ela já estava no local de utilização, que ela foi secando e, consequentemente, rachou, trincou. Isso é ruim porque, além de prejudicar tanto esteticamente, também são meios para que possa ter a podridão, possam ter outros agentes agressores, fungos, bactérias, etc. Se você for pensar, por exemplo, numa cerca, por que a maioria das cercas, não sei se vocês já observaram, né? Alguém falou que o meu desenho estava bom, só porque alguém falou que o desenho estava bom, agora ficou ruim, né? Se você pensar em cerca, por exemplo, geralmente as cercas, teoricamente, não deveriam ser assim. Pensem, por exemplo, aqueles filmes que a gente vê dos Estados Unidos, no geral, como é que são aquelas cercas? Eles não fazem um detalhe pontiagudo? Por que o ideal para cerca, inclusive para esses mourões utilizados como para fixar, por exemplo, arame farpado, etc., o ideal é que eles fossem exatamente com essa característica, para que não haja acúmulo de umidade, tá? Então, na hora que a água bate, por exemplo, numa chuva, a água possa bater aqui e escorrer, tá? E não fique acumulando água. Então, se você tem um tronco que ele é cortado aqui certinho perpendicular à outra face dele, e aí esse material aqui, ele não sofre a secagem adequada, sofre uma secagem insuficiente, ele vai rachar tudo. E na hora que ele racha, o que essas rachaduras são? São chances de entrada de umidade, de acúmulo de água, e, consequentemente, acaba se tendo o avanço da podridão, o avanço da própria proliferação de fungos nessa região, e aí, consequentemente, vai consumindo aí toda a estrutura da madeira, tá? Então, para cercas, para mourões, o ideal é trabalhar com esse tipo de acabamento pontiagudo, tá? E, principalmente, claro, estou falando de madeiras ao ar livre, tá? Esse acabamento retinho aqui é o pior deles, justamente pelo fato de você ter a opção de acabar gerando acúmulo, né? Ou se fosse algo desse tipo aqui, então, pior ainda, né? Porque é aí que acumula água mesmo, tá? Devem ser utilizadas nas condições meio seco ou seco ao ar, como a gente falou, e geralmente as madeiras, troncos roliços, acabam tendo esse tipo de tamanho, né? Entre 15 e 28 centímetros de diâmetro, são os diâmetros que a gente chama de comerciais. Existem outros diâmetros? Sim, só que aí são mais caros porque são difíceis de encontrar. Tudo bem? Aqui alguns exemplos de utilização, madeira roliça.
aquela obra, aquele centro cultural no norte do país, que eu mostrei para vocês na primeira aula, ele é basicamente inteiro feito em madeira roliça, tá? Essa condição aqui que é colocada é justamente para evitar que a superfície fique rachada, tá? Então, esse equipamento metálico aqui, ele é colocado justamente para evitar que esse material acabe trincando e abrindo mais, tá? É um dispositivo que a gente faz justamente para evitar que ele acabe tendo esse tipo de problema, tá? Muitas vezes acontece da mesma forma, mas com esse material, isso acaba não se propagando e rachando o restante da peça. A madeira falquejada, aquela madeira basicamente com o corte de machado, como eu falei para vocês. Então, retira-se toda a camada externa circular aqui e deixa a madeira praticamente no formato necessário de utilização. Claro que se esse formato for quadrado, né? Retira toda a camada externa e aí a madeira fica só com o formato que você quer. Perceba que ela não fica 100% regular, olha só. Não é 100% regular. 90 graus certinho, né? Mas lembre-se, madeira falquejada, com machado. Não tem como ter uma precisão exata mesmo, né? Natural isso, tá? Não é muito utilizado, principalmente aqui na nossa região, né? Geralmente aqui é mais uma madeira serrada mesmo. Que é, como eu disse, ó, mais comum. Só que o problema é que você tem as limitações geométricas. Por que limitações geométricas? Tem-se o tronco, né? E aí acaba-se automaticamente tendo que fazer a aparelhagem, você tem que tirar a viga de madeira, a peça de madeira, a partir da peça, a partir do tronco original. Então, por exemplo, você pega uma madeira e consegue fazer várias peças de tamanhos, só que cada uma aqui você tenta aproveitar ao máximo aquilo que o tronco pode te oferecer, né? E aí vai sendo produzido a partir dessas condições. No geral, o corte da árvore deve ser quando a árvore já está madura, ou seja, não pode ser árvore jovem, árvore nova, e também não pode ser árvore já que está muito antiga, porque senão já começa a ter muita degradação. Caso se corte em estação chuvosa, deve-se deixar as toras antes de fazer o corte, tá? Então, uma das questões também, o ideal é que ela seque antes de você fazer a aparelhagem, porque se você faz, o que seria aparelhagem, né? Exatamente você cortar a madeira e aparelhar ela, ou seja, deixar ela retinha para comercialização. Então, você faz a aparelhagem e depois vai deixar ela secar por completo, automaticamente ela pode empenar. Você deixa ela secar antes, quando você faz a aparelhagem, o corte, na hora de secar a peça já aparelhada, ela tem menos chance, porque você já deixou a tora secando um pouco, tá? Mas isso não é muito comum, porque a ideia é cortar e já usar e vender, né? Então, acaba tendo muito problema com relação a isso. E aquela questão de secagem natural que a gente falou, empilhadas, separadores, galpões ventilados, coberto do sol, não pode ter o sol direto, né? E se for secar em estufa, seria o ideal, tá bom? Com relação à madeira serrada, um outro exemplo aqui, aquela questão que ele estava falando, olha só o corte, ou a aparelhagem, como eu citei, e aqui a forma correta de fazer o armazenamento, a gente já tinha falado antes. O uso de madeira serrada, nesse exemplo aqui, diferente da madeira roliça, né? Queria que você prestasse atenção só numa coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Se vocês observarem, são estacas ou pilares de concreto, tá? É obrigatório isso? Não, não é obrigatório. Numa daquelas obras que eu mostrei para vocês também na primeira aula, eu chamei a atenção de vocês para isso. Você pode ter estrutura de madeira direto no solo? Pode, mas o problema é a umidade que vai fazer com que a madeira apodreça, e não só a umidade, a questão de você ter aqueles insetos atacando muito mais facilmente. Então, o uso de madeira, o ideal é ter uma base de concreto, para proteger e aumentar a durabilidade, tá? Isso quando é permitido.
Esse mesmo professor que me deu aula na Unicamp, nessa matéria lá do mestrado, ele sempre dizia uma frase que é bastante interessante para a estrutura de madeira. É uma frase, não é nem dele, né? Ele dizia que quando ele fez lá um curso em Portugal, o pessoal de Portugal que falava isso. Estrutura de madeira precisa de um bom chapéu e uma boa bota. Por que isso, né? Quando ele diz aí a questão de bom chapéu, é que estruturas de madeira obrigatoriamente devem ter beirais largos, para evitar que a chuva molhe a própria estrutura. Então, quando ele diz chapéu largo, é que ele tenha bastante beiral, digamos assim, né? E a questão de bota é justamente essa condição, olha só, não encostar a estrutura de madeira no piso, no chão, né, no solo, e sim um pilar. Então, o pilar é que vai até o solo e a estrutura de madeira fica posicionada sobre ela. Tá? Então, faz todo sentido, porque a umidade é um dos agentes que mais degradam a madeira e acelera o processo de podridão, e no caso do solo, essa umidade pode ser constante também. Tá? Então, esse é o principal problema com relação às estruturas de madeira relacionado diretamente aí ao uso. Tá? Então, essa questão dessa frase aí eu achei bastante interessante, como falou, e quando eu parei para pensar, faz muito sentido.